O irmão estava compartilhando, estava me lembrando de uma circunstância. A gente realmente não pensa. Naturalmente a gente nunca pensa no depois, né? Eu me lembro que era meio medonho e dei aprontando algumas. E certa vez eu tive que ir no médico por causa destas irresponsabilidades de jovem. E disse, olha, agora não tem muito o que fazer, mas lá quando tiver uns 40 que tu vai ver. Eu digo, quando tiver 40 já nem sei mais nada, nem tô aí. E quando chegou os 40 tive que tocar ali 4 parafusos na coluna. Mas na época nem dava bola. Mas chegou uma hora que a gente se depara com as circunstâncias. E a vida espiritual é a mesma coisa. E hoje nós, mesmo desfrutando da alegria da Natália, né? Quando a gente é novinho, a gente não tem realidade. Conforme a gente vai se desenvolvendo, essa realidade vem. E no espiritual é assim também, só que uma das estratégias muitas vezes que o inimigo usa para nos travar é algo que aconteceu com Davi, que está relatado lá. Vamos abrir lá no Salmo 51. Salmo 51, um salmo de confissão, de reconhecimento, de arrependimento. É um salmo quando Deus usa o profeta Natã para exortar Davi pela questão da desobediência do adultério que ele teve com Betseba. E quando caiu a ficha, e isso é uma das coisas que também eu estava compartilhando e me vinha, porque hoje a circunstância, o nosso dia a dia, uma das coisas que elimina diariamente para nos tirar e que é um fruto do Espírito é a alegria. Porque quando a gente está muito preocupado ou quando a gente fica ansioso, correndo muitas vezes, daqui e dali, uma das coisas que a gente acaba perdendo é a alegria. E nessa oração o salmista pede, está relatado lá no versículo 12, diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Restitui-me com alegria quer dizer que ele perdeu pelas circunstâncias, das suas atitudes, do pecado, das decisões erradas. E se você for ver hoje o mundo, a maneira com que tudo se manifesta muito rapidamente, através de informações e de tudo que a gente vivencia todos os dias, isso vem muitas vezes nos sufocando. E como a gente precisa de uma maturidade, isso é uma questão básica, irmãos. A gente não pode viver uma vida espiritual de adolescente na igreja. O adolescente é quando ele vem para a igreja, ele gosta, ele se baseia por aquilo que ele gosta. Se ele gosta do louvor, tá bom. Se ele não gosta, não tá bom. Se ele gosta do barulho, tá bom. Se não gosta, não tá bom. Ele se baseia sempre pelas questões externas. Lembre-se que nós somos tripartido, corpo, alma e espírito. Corpo, nós sabemos que do pó veio e para o pó volta e não habita bem algum no corpo, conforme dizem Romanos. No espírito, a partir do momento que nós aceitamos o Senhor como o único Senhor e Salvador, ele se mescla no espírito humano, se torna um, e aí nós temos o que se manifesta no livro de Gálatas, o espírito militando contra a carne contra o espírito. Ou seja, Deus contra o seu inimigo pelo governo da minha alma, que são os meus pensamentos, as minhas vontades e as minhas emoções. E hoje, muitas vezes, os cristãos vivem uma vida adolescente e acabam não querendo uma maturidade porque eles se baseiam sempre pelo externo. Sendo que nós vamos cada vez mais
Que nós olhamos para a palavra, nós não vemos isso como realidade. Nós vemos homens e mulheres valentes, que suportavam tudo, conforme diz lá em 1 Coríntios 13, o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Alguém que está baseado na rocha, pode vir vento, pode vir tempestade, onda bate e nada daquilo vai para o chão. E quanto mais essa era vindoura se manifesta, mais nós necessitamos de base. E a base vem pelo quê? Pela palavra, pela realidade da palavra. E uma das coisas que rega é a alegria da salvação. É saber de onde a gente saiu, o que Deus fez por mim e por você. Porque a alegria, sempre você já ficou alegre? Já ficou tomado de alegria? Você não pensa em nada, né? Aquilo toma o teu ser. Aquilo governa a tua alma, tua mente, tuas vontades, tuas emoções. E o salmista aqui tinha perdido. Como muitas vezes você perde, eu também. Mas ele clamava: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. E me sustenta, me dá força, me dá base para que eu tenha um espírito voluntário. Por que um espírito voluntário? Porque os princípios de Deus é dando que se recebe. Questão básica: sempre quando eu estou sem alegria, eu não estou disposto a fazer nada para o Senhor. Quando eu não tenho alegria, eu não estou disposto a doar a minha vida em prol de outro. Eu não estou disposto a ser um vaso usado voluntariamente para fazer uma visita, para ir nos grupos, para estar me fortalecendo, para estar me renovando. Muitas vezes aquilo que vem no dia a dia acaba ficando maçante. É por isso que muitos acabam esmorecendo na fé. Porque eles esquecem de pedir que Deus sustente eles com o espírito voluntário e principalmente restitua a alegria da salvação. Está difícil, estou passando uma luta, estou, mas o Senhor sempre me sustentou, o Senhor sempre me guardou, e Ele vai me guardar e vai continuar me sustentando, para que aquilo não venha a nos subjugar, que é o que Davi fez diante do gigante. Com toda aquela pressão, tudo aquilo que vinha, como vem tudo no nosso dia a dia, veio sobre ele, através do irmão mais velho, através de todas aquelas pessoas, através do rei, todo mundo fazendo com que ele travasse, com que ele não perseverasse, e ele disse: não importa o que vocês digam, eu sei o Deus que eu sirvo. Teve certa vez que ele me deu o leão, ele me deu o urso, ele vai me dar esse também. Ali ele estava carregando a alegria da salvação que Deus tinha dado para ele. E o salmista aqui queria também, Davi, ele precisava dessa salvação, e eu preciso, e os irmãos também. Nós necessitamos. E é por isso que a palavra diz: aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. Então eu tenho sempre que estar buscando essa alegria para que eu venha a ter uma maturidade. Senão, muitas vezes eu vou ficar na igreja como um clube. Eu me associo, está bom para mim, eu estou gostando. O que eu e você temos que aprender, irmãos, é viver na adversidade. Viver quando as coisas estão tudo bem é facinho, qualquer um faz. Quando eu tenho dificuldade e eu fujo da dificuldade, ou eu acho uns atalhos para não lidar com aquela deficiência, eu acabo perdendo a alegria da salvação. E aqui Davi tinha perdido. Ele tinha perdido porque ele tinha saído do propósito de Deus. Lembre-se que o caminho é estreito, é bem apertada. Ou seja, muitas vezes não é aquilo que você sente que é melhor para você, que é o que Deus quer para você. E é por isso que hoje, naturalmente, as pessoas fazem muito isso. Então, estou com problema no relacionamento, mais fácil, eu pego e me separo. E toda a pressão vem para que isso seja feito. Porque ninguém quer ter um espírito voluntário. Ninguém quer abrir mão, ninguém quer perder. Mas os olhos do Senhor estão procurando. E Ele
pelo jeito tem achado a mim e a cada um dos irmãos. Porque a palavra de Deus diz que Ele procura. E que não foi eu e você que escolhemos estar aqui, Ele que nos chamou, Ele que nos escolheu. Isso é uma glória. E também, como foi compartilhado, você vê o que se sucedeu, que nem a palavra da semana. Vamos abrir lá de novo? A palavra da semana é para isso mesmo, para ruminar bastante. É uma bênção, não é? O que aconteceu com esse homem? Vamos lembrar, porque muitas vezes a gente esqueceu da alegria da salvação. E nós temos que buscar que o Espírito nos lembre. E nada melhor do que alguém que Deus deixou como exemplo, que recebe a salvação com alegria. Jericó era uma cidade alfandegária, onde as pessoas passavam com as muambas, que nem diz. Ali em Jericó, as mercadorias que entravam na Palestina pelo Oriente passavam por ali. E ali estava Zaqueu. Zaqueu era como fosse um funcionário, era um funcionário romano, do governo romano. E ele não era muito bem quisto porque ele cobrava impostos. E na verdade, quando fala aqui que ele era um maioral dos publicanos, ao mesmo tempo que ele auxiliava o governo romano, ele também era um homem religioso. E é muito tremendo porque quando ele fica sabendo que Jesus está passando, e nós já meditamos, nós vamos ler mais uma vez no versículo 3, diz que ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Gente, isso é uma glória. A maior glória que tem um homem, assim como eu e cada um dos irmãos, é receber o Senhor na sua casa. E certa vez, aprove o Senhor chamar você e a mim. Alguma circunstância se sucedeu, alguma coisa aconteceu que nós procuramos ver o Senhor e de alguma forma nós chamamos a atenção dele e ele nos chamou. Gente, isso é uma glória. Aonde você estaria se não fosse esse dia? Onde eu estaria? Que nem foi compartilhado, a gente nem respiramos se o Senhor nos der ar. E passa realmente muito rápido. E por passar rápido, aquilo que a gente era uma criança, era um jovem, era um adolescente, hoje nós já estamos mais maduros. E assim, é necessário que se suceda espiritualmente também. Nós vamos seguir o curso normal da questão espiritual, vamos sim, o que nós não podemos é parar. Nós necessitamos de maturidade, pois essa maturidade é o que vai fazer nós pararmos. Porque a dificuldade de um jovem, eu me lembro bem, era a gente parar. Alguém falava, que nem falava, quando tiver 40 anos, tu vai ver o problema que tu vai criar se continuar. 40 anos, aí vai estar muito tempo. É a mesma coisa, que Jesus está voltando, vai voltar, tem tempo ainda. E daqui a pouco passou o tempo. E o tempo vindouro está aí, as coisas estão se sucedendo, cada vez mais claras. E é hora de nós pararmos e começarmos a rever algumas coisas, assim como Deus usou a Natã para dar uma sacudida em Davi, e ele naquele momento parou, reconheceu e orou para o Senhor: Senhor,
Eu preciso da alegria dentro de mim, para que essa alegria me impulsione a avançar. E não permita que eu pare e venha cair nesses engodos e venha cair no pecado da maneira como eu caí. E muitas vezes a gente está subjugado pela pressão, pela opressão, pelas dificuldades, pela ansiedade, pelo medo, por tantas coisas. E sempre quando isso suceder na minha vida, a primeira coisa que é subjugada é a alegria. Eu não consigo me alegrar, eu preciso de alguma coisa externa. Pois Deus, irmãos, nos deixou bem claro que a alegria é um fruto do Espírito Santo dele. Se o Espírito Santo de Deus está dentro de mim, dentro de você, a alegria está dentro de mim, de você, você não precisa de coisas externas para se alegrar. Porque você lembra do Senhor e a alegria flui dentro de você e de mim. Quando nós invocamos o Senhor, quando nós oramos ao Senhor, quando nós louvamos o Senhor, quando nós pensamos no Senhor, e é por isso que a palavra diz que nós temos que meditar dia e noite. O Senhor tem que estar em todos os momentos da minha vida e na tua, em todos os momentos. Lá vou eu, vamos lá, vou para o trabalho, lá tem uma dificuldade, glória a Deus, vamos na alegria do Senhor. É que nem eu sempre brincava com os irmãos, onde é que está escrito que nós vamos ter que morrer chorando? Não está escrito isso. Então se nós vamos ter que morrer para nós mesmos, para que a morte da alma seja subjugada, para que o Espírito viva, vamos morrer na alegria do Senhor, irmãos. Deus é maravilhoso. Tem dificuldade? Tem, mas Ele nunca mentiu para mim e para você. É por isso que esse fato que de repente, nesse momento, está subjugando a tua alegria, vai passar. Até porque fatos, lembre-se, fatos são várias circunstâncias que acontecem na nossa vida para nos levar para a realidade. Realidade é uma só, fatos são vários. O fato é que hoje eu estou cansado, a realidade é que o Senhor te renova, dia após dia. O fato é que eu estou numa tristeza, a realidade é que Deus transforma a tristeza em alegria. Eu não fui chamado, e nem você, para viver pelos fatos. Nós fomos chamados para viver pela realidade. E quem vive pela realidade tem a alegria da salvação. Deus sustenta ele para estar sempre disposto a auxiliar os outros, com espírito voluntário. Se tem alguém que deu a brechinha, sabe quando dá a brechinha e é uma benção assim, e você já vai, agora eu vou falar da salvação do Senhor para essa pessoa, e a pessoa já fica assim. E é tão tremendo, porque hoje eu vejo como está mais aberto, as pessoas estão curiosas, né? Muito curiosas elas estão. A gente fala as pessoas que ainda não têm uma realidade, ainda não subiram no sicômoro, ainda não, Deus não chamou elas, mas está chegando, elas já estão tentando. E de repente o sicômoro que Deus vai usar é você e eu. Daqui a pouco sou eu e você que vai auxiliar ele para que ele passe por cima das multidões. E aí... Ai, pastor, me chamou de sicômoro. Se você for um sicômoro, Deus usou um sicômoro, usa uma mula, usa a mim, usa você. O que nós temos que ser é um instrumento para levar as pessoas a ver Jesus. E aqui, o que levou ele a ver Jesus foi o sicômoro. E Deus sempre estabelece o sicômoro. E você pode ver no seu dia a dia, sempre tem um que vem. E é você parar, conversar, você está quietinha. Não vai também ficar aqueles crentes chatos de querer enfiar a Bíblia na goela dos outros. Não é nada disso. Porque tem uns crentes chatos, né? E eu não fui chamado para ser chato, nem você. Deus nos deu a sabedoria. E a sabedoria que vem do alto, você sabe a hora de falar, você sabe a hora de calar. Você sabe aproveitar as oportunidades. E a sabedoria, na qual a Bíblia também diz que quem quer, peça. Peça a sabedoria para você não ser um chato. Eu já fui chato. Vocês já foram? Gente, quando eu me converti, era um sarro. Eu queria pegar, fui na minha família e enchi o saco de todo mundo. Meu pai dizia, me pirou. Olha, só fala de Bíblia esse xarope. Porque eu ia lá e queria debater. Me criei num sistema de um processo de outro, uma religião, uma doutrina. E aí eu queria dizer que estava escrito que aquilo era do diabo, não sei o que, já queria arrancar as coisas da parede, era um xaropice. Imagina entrar na casa, está tudo endemoniado aqui.
aquele coisa do diabo, outro não sei o quê. Eu fiz isso aí, mas às vezes Deus permite que é para você ficar bem quebradinho, depois você aprender. Que não é, as coisas não são assim. O que nós temos que ser, irmãos, é vaso da mão do Senhor, e o Senhor nunca vai ser chato. Jesus nunca vai falar na hora que não deve falar, ele jamais é inconveniente. Ele sabe a hora. E se eu e você estamos abertos para ele, estamos mortos para nós mesmos, vazios de nós mesmos, ele tem a liberdade de fazer isso conosco. O que não tem é quando a gente está muito cheio de nós. Principalmente quando a gente ainda é adolescente espiritual, a gente faz muita burrada. Mas também faz parte do processo, não se preocupe também. A questão não está em errar, bem pelo contrário. Jesus nunca deu ênfase para erro, ele sempre deu ênfase para o fruto que ia produzir o erro, não o erro em si. É por isso que a Bíblia diz, pelo fruto se conhece a árvore. Você pode errar, mas o que produziu esse erro na tua vida? O que produziu o erro de Davi naquele momento no Salmo 51? Produziu confissão e arrependimento. Então o fruto foi uma bênção. Quer dizer que através da circunstância, ele, pelos seus erros, ele reconheceu e venceu eles. Porque a palavra de Deus é tremenda e isso é um motivo de alegria, irmãos, para mim e para você. Vamos lembrar a alegria da salvação? Em 1 Pedro diz, quando nós confessamos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Se alegrou ou não? É uma alegria isso? Gente, pronto, mas Deus é maravilhoso. Mas também não vai usar isso para libertinagem, não é nada disso. Mas isso é um motivo de alegria, isso é a salvação, isso é a graça e a misericórdia de Deus, irmãos, na qual a Bíblia é clara e diz que é por causa dela que eu e você não fomos consumidos. Nós estamos hoje aqui, estamos vivenciando ainda nesse mundo pela misericórdia de Deus. E Zaqueu ficou numa alegria. A alegria dele era tão grande que aquilo que ele dava valor já não tinha mais valor. Aquilo tudo que eu creio que ocupava o dia dele inteiro, o pensamento dele, o trabalho dele era esse. E disse, quer saber de uma coisa? Se eu defraudei alguém, eu estou pagando todo mundo, não quero saber de nada, vou mexer na poupancinha, não estou preocupado com amanhã porque o Senhor chegou na minha vida. E a Bíblia é clara e diz que nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma. Basta o seu dia o seu próprio mal. Vai ficar preocupado por quê? Porque aquele que tem alegria da salvação não sofre de preocupação, nem de ansiedade. Pode brotar, mas ela não governa. Isso é uma das questões básicas. Muitas vezes diz, mas eu sou carne. Sim, você é carne, eu também. Isso quer dizer que isso pode brotar. O que não pode é predominar. Por quê? Porque a palavra de Deus é clara e diz, o pecado cabe a você dominá-lo. Ou seja, Deus já nos deu autoridade. Veio o julgamento, você invoca o Senhor e o Espírito de Deus subjuga. Não, o Senhor não se agrada disso. A língua vai dar uma saidinha da boca, sabe quando a língua sai da boca? Aí você diz, não, o Senhor vai botar um feixe de ouro na minha boca, eu não vou falar o que eu não devo. Amém? E isso, para que a gente subjugue isso, a gente tem sempre que estar no governo da nossa alma, a alegria da salvação, saber quem é o Senhor, o que Ele fez por mim e por você. É a mesma coisa que quando nós vamos cear, isso não pode ser um mero ritual. Ali Deus é tão bom porque Ele sabia, eu vou ter que dar uma palavra, eles vão ter que rememorar ela pelo menos uma vez por mês, para ver se eles exercitam e lembram o que eu fiz por eles. Porque eles esquecem rapidinho. Como não se preocupam com aquilo que vem lá na frente, eles também não querem saber. Já esqueceram tudo que foi para trás. Não, irmãos. A única preocupação que eu e você podemos ter é com a nossa salvação eterna. É com a vinda de Jesus. Isso sim, a palavra nos dá esse embasamento. É a única coisa que pode nos ocupar em relação ao que está por vir.
O restante, Deus está no controle da minha vida e da tua, e se em algum momento eu vim hoje aqui com algo diferente disso, o Senhor é tão bom e misericordioso, se Ele está falando comigo, com você, quer dizer que Ele vai mudar. Amém? Vai mudar a minha situação e a tua. Não quer dizer que vai mudar externamente. E é por isso que é tremendo que Romanos 12:2 diz, né? Não vos conformeis com esse século, com esse mundo, com essa circunstância, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que quer dizer? Circunstância externa de repente está igual, mas você muda dentro primeiro, consequentemente você vê fora, e aí você vai lá para Provérbios e aí vai se cumprir como a sua alma vê, assim será. Que benção, hein? É uma glória, não é? Deus nos renova a nossa mente, faz com que a gente visualize por fé aquilo que Deus tem para fazer e consequentemente aquilo vai se suceder. Isso é promessa, e é por isso que o justo vive pela fé. Eu e você. Lembre-se, fé é a certeza das coisas que estão por vir. Ou seja, quem tem fé vive pela realidade e não pelos fatos. E aquela alegria tomou conta e aquele homem teve aquela mudança de vida e Jesus viu a mudança que ele teve. E é por isso que ele disse, hoje houve salvação nessa casa. Esse carinha era de um jeito e agora ele não é mais. E Deus chama eu, você hoje aqui. Assim como chamou Zaqueu. Mas eu já conheço o Senhor, não importa, irmãos. Deus quer te salvar em alguma área hoje. Amém? Deus quer dizer para mim e para você hoje, nessa quarta-feira, houve salvação nessa casa. Porque estava perdido e foi achado. De repente você estava com medo e não está mais. Estava triste e está alegre. Estava preocupado e não está mais. O que aconteceu? Estava perdido e foi achado. Que bênção! Se alegraram? Dá até vontade de ficar de pé ou não? Então vou ficar de pé que é bem bom. Vou convidar os levitinhos a passar aqui. Gente, eu preciso muito dessa alegria, mas lembre-se, a alegria que Deus dá não é a alegria que o mundo dá. A alegria que o mundo dá precisa de algo externo. A alegria que Deus dá não necessita, porque Deus está dentro de mim e dentro de vocês, quer dizer que Ele é a alegria. E se você não consegue sentir essa alegria, você está que nem Davi, não tem problema também.